Bora falar de futebol, bora falar sobre essa vitória do Palmeiras em cima do Mirassol por 3-1, com algumas notícias interessantes, uma muito boa e uma que ainda é bastante ruim. Mas vamos aos poucos com elas. Para começar, se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e nas minhas redes sociais faço algumas análises e vídeos também. Bora falar sobre o assunto? Se você não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like e ao final do vídeo deixa um comentário que eu vou ficar muito contente, tá bom? Seguinte, a gente tem que começar falando sobre as boas notícias, a gente chega na mala pro final. As boas notícias são as seguintes. O técnico Abel Ferreira vai fazendo testes com a sua equipe, com o seu elenco no Campeonato Paulista. Fundamental fazer isso. Agora é a hora de fazer isso. Agora os desafios são menores, menos decisivos, menos inquietantes em caso de tropeço. Claro que nenhuma derrota é bem aceita pela torcida, nenhum empate é bem aceito pela torcida, seja ela qual for. Mas o momento de errar, ele é muito mais tranquilo agora do que em fases decisivas de Campeonato Brasileiro, de Copa Libertadores, de Copa do Brasil. Fatalmente você vai ter mais dificuldade para se recuperar. No Campeonato Paulista já é outro papo. E Abel Ferreira fez testes, inegavelmente fez alguns testes que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. Para começar, a boa notícia antes de abordar os testes: eficácia. A equipe que sempre teve muito volume de jogo, sempre apresentou muita criatividade, sempre chegou muito na cara do gol para finalizar, conseguiu ser eficaz. Marcou 3 gols, curiosamente, no jogo que não foi tão bem em termos de criatividade. Não foi tão bem em termos de volume de jogo. Para se ter uma ideia, esse jogo contra o Mirassol do Palmeiras foi o terceiro que a equipe menos finalizou na temporada. Ou seja, é um número baixo em termos de volume, de criatividade, que é o processo mais difícil de se fazer, e o Palmeiras tem tido facilidade nos jogos. Mas, quando você cria muito e tem baixa eficácia, no momento em que você cria pouco, a tendência é que você faça menos gols. E o Palmeiras conseguiu combater isso de frente, fez 3 gols num jogo em que só finalizou 11 vezes as suas jogadas. É pouco para o Palmeiras. Eu até anotei para você entender. O Palmeiras, por exemplo, contra o Corinthians, finalizou 20 vezes para colocar 2 bolas na rede. Se você quiser colocar 3 na conta, pode colocar aquela bola do Marcos Rocha do impedimento, porque a jogada seguiu, o impedimento foi depois. Então, em termos de olhar para o jogo, para o campo e bola, que tenha colocado 3 bolas na rede, foram 20 finalizações para isso. Em 11, o Palmeiras colocou 3 contra o Mirassol. Olhando para o jogo contra o São Bernardo, foram 21 finalizações, um golzinho marcado. Olhando para o jogo contra o Santo André, foram 18 finalizações, um golzinho marcado. Olhando para o jogo contra o Ituano, foram 20 finalizações e 2 gols marcados. Red Bull Bragantino, equipe bem alternativa, foram 10 finalizações, 1 gol marcado. Contra o Santos, 17 finalizações, 2 gols marcados. Contra a Inter de Limeira, 17 finalizações, 3 gols marcados. Contra o Novo Horizontino, sem dúvida o jogo de menor criatividade, o jogo de estreia da temporada, 5 finalizações, 1 gol marcado. E contra o São Paulo foram 13, nenhum gol marcado. Fragoso, por que você está citando todos esses números? Para mostrar que o Palmeiras foi eficaz. 11 finalizações e 3 gols marcados. Isso significa que é para se comemorar só 11 finalizações? Claro que não, mas é para se comemorar a eficácia da equipe na hora de finalizar. É uma melhora, vamos ver se é perene ao longo dos próximos jogos, porque se o Palmeiras criar tudo que cria e conseguir consolidar pelo menos 3 gols a cada jogo, com 20 finalizações, 21 a 22 finalizações, aí sim a gente está falando de uma boa eficácia. Bom, vamos lá, para seguir aqui. O time estava numa configuração diferente. E talvez por isso, o time não tenha criado tanto. Para começar, não tinha 3 zagueiros de origem. Ah, Fragoso, mas o Palmeiras está acostumado a jogar com o Rocha pelo lado. Sim, mas não com o Endrick como ala. E foi o que aconteceu dessa vez. Um dos alas era um centroavante. Ah, mas o Endrick não é só um centroavante, você está limitando o Endrick. Tá bom. Um dos alas era um atacante. O Endrick nem ponta de fato com uma das características principais. Ele é um atacante, primeiro, segundo atacante, jogador de corredor central. E ele foi com a bunda lá para a lateral. Do outro lado, sim, era o Piquerez, com uma saída de 3, como se habituou, com o Luan sendo quem sai de maneira central, e aí pela direita o Marcos Rocha, pela esquerda o Murilo. Com
com essas mudanças, a gente já está falando de um time que o mais interessante teve de fazer uma saída a 4 jogadores, não foi a 3. Então, quando a gente fala, saída a 3, igual eu citei, o Marcos Rocha de um lado, e aí o Murilo do outro, o Luan, isso não aconteceu o tempo inteiro, porque quando o Palmeiras fazia a sua saída de bola lá do tiro de meta, o Mirassol subia com 3 homens, praticamente, para impedir que o Palmeiras se sentisse à vontade para sair no mano a mano. Então, o Palmeiras descia um 4º homem e com isso fazia 2 zagueiros e 2 laterais na saída de bola. Quando você arrasta 4 caras para fazer essa saída de bola além do goleiro, você está tirando um cara que você colocaria à frente da linha da bola. Ou seja, para ganhar campo, para ganhar terreno, para colocar o seu adversário para trás. O Palmeiras perdeu um desses caras. E aí, isso movimenta também com a criatividade de um time que está habituado a não perder esse cara, a ter mais um ali na frente, ter 7 à frente da linha da bola e não necessariamente 6. E além do Mirassol ter feito esse movimento, obrigando o Palmeiras a colocar um 4º elemento ali, o Mirassol marcou bem a saída de bola. Então, também dificultou a construção do jogo. Por isso, é um Palmeiras diferente, mas um Palmeiras que o Abel até citou na entrevista coletiva, tinha os triângulos para fazer do lado direito e do lado esquerdo do campo. Justamente para quê? Para povoar o meio-campo, porque ele tinha ali Rios, Aníbal, Zé e Veiga. 4 meio-campistas. O Zé e o Veiga, eles se enfiavam à frente para tentar entender mais ou menos como o time tentou construir. Eles se enfiavam ali onde o Flaco estava, entre a linha de marcação de 4 jogadores, que era a linha intermediária do Mirassol, e a primeira linha de marcação que envolvia zagueiros laterais, que era de 5 homens. O Mirassol estava marcando muitas vezes no 5-4-1. E aí, entre essas linhas, aparecia o Flaco, o Zé como um meia esquerda, o Veiga como um meia direita, e ainda tinha Hendrick e Piquerez nas pontas, colocando a bunda na lateral os dois. Para quê? Para você ter 3 caras para provocar o sistema defensivo adversário, esses 3 estarem no mano a mano, por exemplo, com 3 homens, e esses 2 alas terem a capacidade de fazer com que os 2 que sobram ali precisassem marcar e ficarem atentos. Com isso, você tinha 5 jogadores na última linha, precisando ficar cada um atento a um cara, no mano a mano, o que não é o ideal. No futebol sempre se procura ter superioridade numérica, nunca equivalência nem inferioridade. E aí, o Palmeiras colocava justamente o Rios e o Aníbal para trabalhar de frente, para tentar fazer conexões com esses 3 caras, ou abrir o jogo, e quando abria o jogo, o que acontecia? Se vai para o lado direito, o Veiga se aproxima do Hendrick como um jogador que vai ser o ala, então o meia e o ala, e aquele cara que está mais atrás, que é o Marcos Rocha, pelo lado direito, aparece para fazer um triângulo e tentar ter superioridade numérica contra o cara que está marcando na última linha o primeiro homem e também na linha intermediária o cara que está marcando ali. Do lado esquerdo, a mesma coisa. A ideia é ter superioridade numérica. Então, do lado esquerdo, o que acontecia? Quando a bola passava por lá, o Zé, que era o meia esquerda, se aproximava do Piquerez e aparecia o Murilo também para ajudar. Então você tentava gerar uma superioridade dessa forma, claro. Nessa hora tem que ter compensação. O Abel até falou sobre compensações. Se o Murilo saiu da posição, o Aníbal tem que ocupar. O Aníbal tem que baixar um pouquinho, porque a bola está ali. Se você perder a bola, você tem que ter uma recomposição. E não pode deixar o time tão exposto. Então, o time funcionava dessa forma, para se ter uma ideia de como era a dinâmica para tentar entrar. Mas o Mirassol marcava muito bem. E por isso havia dificuldade tanto dos passes por dentro, que precisavam ser muito rápidos, muito rápidos. Se a jogada demorasse a sair do pé de algum dos 3 caras, fosse o Zé, fosse o Veiga, fosse o Flaco, nesse passe que entrava, rapidamente vinha alguém e conseguia cortar a jogada. Ou marcar e obrigar o passe de volta para trás, ou marcar e obrigar o passe à abertura, ou simplesmente roubar a bola e jogar a bola para longe. Por isso teve maior dificuldade o Palmeiras. É uma dinâmica diferente, naturalmente vai ter dificuldade. Mas aí, além das novas dinâmicas, o que a gente pode colocar como relevante? Primeiro, parte técnica. Luan, belíssimo cruzamento para o Aníbal colocar de cabeça. Isso é importante. O Aníbal aparecendo com a qualidade de cabecear bem, sendo um primeiro volante, e o Luan com a capacidade que tem da bola longa, do passe longo, sendo aplicado no cruzamento. O primeiro gol foi assim. O segundo gol tem que se destacar o Flaco.
Bola do Rios pro Flaco buscar na velocidade, não é tanto a dele, acelerar e conseguir ganhar a disputa de bola, fazendo com que o zagueiro fosse obrigado a dar um pontapé na área. Pênalti para o Palmeiras que o Veiga converteu. O Flaco mais uma vez se mostrando importante, mesmo num jogo em que ele foi pouco acionado, o Palmeiras não chegou tanto nele. E o terceiro gol na qualidade que o Palmeiras tem, porque é habitual também no Abel Ferreira trabalhar o espaço nas costas do adversário. Se ele vem para cima, é preciso ter aceleração. Não é muita do Flaco, não é muita do Zé, não é muita do Veiga, portanto, quando o Mirassol no primeiro tempo subia, não tinha tanto espaço para velocidade, era mais a do Endrick, e o Endrick estava bem protegido ali pela zaga do Mirassol. Então, quando o Mirassol passa a se soltar um pouco mais, subir com os dois laterais de uma vez, deixar o mano a mano ali atrás, o Rony e o Breno entram, e aí, justamente, o Palmeiras consegue, na transição, no contra-ataque, roubada e puxada em velocidade, colocar o terceiro gol na conta. Então, vale destacar essas três dinâmicas aí também. Ponto de interrogação envolvendo o Lázaro, né? Não entrou mais uma vez, é algo para outro vídeo que eu quero abordar também. Tem pouquíssima minutagem o Lázaro até aqui. Mas como ele não entrou no vídeo do jogo, eu não vou colocar, no próximo vídeo eu falo. A má notícia, digamos assim, tem muito a ver com a defesa. Que se o Palmeiras mostrou eficácia, a defesa viveu o seu pior jogo. Não é um dos melhores anos do Abel Ferreira montando o sistema defensivo nesse momento. Estou falando da liderança porque o técnico puxa muito para ele, mas evidentemente tem várias falhas individuais que eu já citei em outro vídeo. O fato é que o Palmeiras, em 9 jogos no Campeonato Paulista, sofreu 8 gols. Ah, Fragoso, mas é a segunda melhor defesa. Tudo bem, mas quando você puxa a comparação com o próprio Palmeiras das últimas temporadas, para você ter uma ideia, em 22 e em 23, no Campeonato Paulista inteiro, o Palmeiras sofreu 7 gols. Nas duas ocasiões chegou à final, foi vice e campeão. Ou melhor, foi campeão e campeão, em 21 que a equipe foi vice. Então a gente está falando de 2 títulos em que o Palmeiras sofreu 7 gols no campeonato todo. Em 9 jogos do Paulistão nessa temporada já são 8 gols sofridos. É para ficar de olho. É para ficar atento. Foi um gol sofrido numa bola parada, que foi de pura desatenção, mais uma vez. Então é para ficar atento. Muita desatenção tem ocorrido em situações diferentes no sistema defensivo do Palmeiras, algo que não era frequente no início das temporadas passadas. Bom destacar que o Everton foi fundamental para o jogo não desandar, tá? Tá no fim do vídeo, muita gente pode não ter chegado aí, mas eu vou falar. O Everton foi fundamental para o jogo não desandar. O Palmeiras toma um gol na bola parada e 2 minutos depois, Murilo e Piquerez não se entendem e o De La Torre, artilheiro do Campeonato Paulista, cabeceia livre no contrapé do Everton e o Everton vai buscar. Saísse um 2-0 ali, a coisa poderia ficar bastante complicada. Quando o Palmeiras já havia empatado, cara a cara com o Everton, o Fernandinho teve uma baita oportunidade, finalizou, o Everton cresceu, conseguiu impedir o gol. Então assim, foi de suma importância o Everton para fazer com que o Palmeiras não ficasse com 2-0 contra no placar, não tomasse um balde de água fria depois do empate, um goleiro que foi muito criticado, mas a gente tem que lembrar a importância dele sempre que possível, pelo menos na minha análise, não há motivo algum para trabalhar a ideia de tirar o Everton do gol. Não há nesse momento comparação em termos de qualidade, casca e domínio da posição em relação na diferença do Everton para o Lomba na carreira. Então, nesse momento eu acho que não é hora, é uma fase, é um momento que não é dos melhores do Everton nesse início de temporada, mas eu não o colocaria no banco. Não sei você. Eu não o colocaria no banco, embora o Lomba seja bom goleiro, acho que o Everton é um goleiraço e por isso é preciso segurar o Everton nessa má fase. Veja só a resposta que ele já deu no jogo de hoje. Bom, bastante coisa abordando esse confronto, abordando esse momento. Palmeiras já classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista. Bom noticiar esse detalhe também, importante colocar, porque era o objetivo do Alviverde e, claro, o maior objetivo agora é garantir a melhor campanha para decidir sempre em casa. Será que vai conseguir? Vamos ver como é que vai ser nos próximos jogos. Bom, falei bastante coisa, falei sobre esquema tático, falei sobre eficácia, falei sobre defesa, falei sobre comparação com jogos, com ano. Bastante coisa. Fica à vontade para comentar aqui embaixo. Quero que você comente, solte o seu questionamento, algo ficou faltando, discordância, concordância, elogio, crítica, questionamento, sugestão, que você bem entender, fica à vontade. Vem nos comentários que é bastante importante. Não deixa de se inscrever no canal também e de deixar o seu like, beleza? Bora falar de futebol.